Jesus poderia ter sobrevivido à crucificação? Essa é uma pergunta que já foi feita muitas vezes ao longo da história. Algumas tradições religiosas não aceitam a crucificação como aconteceu. O Islã, por exemplo, afirma que Jesus não foi crucificado, mas que Deus o levou sem passar pela morte. Já um ramo minoritário, os Ahmadiyya, acredita que ele sobreviveu à cruz e teria morrido idoso na Índia. Também há versões populares no hinduísmo que seguem essa mesma linha. Mas além do testemunho bíblico, nós temos também fontes históricas fora da Bíblia que confirmam a crucificação de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu do I século, registrou que Jesus foi condenado sob o governo de Pôncio Pilatos. O romano Tácito, considerado um dos maiores historiadores da antiguidade, escreveu que Cristo sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério. Marabar Serapião, em uma carta preservada, fala da execução do rei sábio dos judeus. E até o Talmud judaico, uma coletânea de escritos rabínicos, faz referência a Jesus sendo executado na véspera da Páscoa. Ou seja, a crucificação pode ser considerado um dos fatos antigos mais bem documentados da história. E ainda há outro ponto importante, a análise médica. Estudos modernos mostram que diante das condições da prisão, tortura e crucificação, sobreviver era praticamente impossível. O que vamos ver agora é justamente essa perspectiva médica, baseada na pesquisa do Dr. Alexander Matterell, médico com doutorado que participou do livro The Case for Christ, de Lee Strobel, traduzido no Brasil para Em Defesa de Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal Cristológica, eu sou Rodrigo Cairis e se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora para mais conteúdo sobre cristianismo, Bíblia e ciência. Agora vem a vinheta e já começamos o vídeo. Na noite após a última ceia, Jesus foi com seus discípulos ao jardim do Getsemane. Lá, em profunda oração, ele já antecipava a dor e o sofrimento que estavam por vir. O peso emocional foi tão intenso que ele experimentou um estresse psicológico extremo. O Evangelho relata que Jesus suou como gotas de sangue. Alguns céticos questionam, mas a medicina reconhece essa condição, chamada hematidrose. A hematidrose é uma condição rara, em que, sob ansiedade extrema, vasos capilares nas glândulas sudoríparas se rompem, fazendo com que o suor saia misturado com pequenas gotas de sangue. Isso também deixa a pele extremamente sensível. Antes mesmo de ser preso, Jesus já estava em uma condição física de enorme fragilidade, e a partir daqui a jornada só ficaria ainda mais dolorosa. Depois da prisão, Jesus foi entregue aos soldados romanos. Eles aplicariam as chibatadas, conhecidas por serem extremamente brutais. Na lei judaica, o limite eram 39 golpes, mas os romanos não seguiam esse padrão. O número variava, muitas vezes ia além desse limite. O instrumento usado era chamado flagrum, um chicote de couro com tiras trançadas, contendo pedaços de metal e ossos afiados. Cada golpe causava hematomas profundos, rasgava a pele e dilacerava os músculos. Alguns registros antigos descrevem cenas em que as veias eram expostas e até órgãos internos podiam ser atingidos. Muitos prisioneiros nem sobreviviam a essa fase da tortura. Além da dor insuportável, a perda de sangue levava ao chamado choque hipovolêmico, que já colocava a vítima em estado crítico, antes mesmo da crucificação. Mesmo nessas condições, Jesus ainda teve que carregar a cruz até não aguentar mais, quando precisou de ajuda.
Depois dos açoites, Jesus foi levado ao lugar chamado Gólgota, onde seria crucificado. Primeiro, seus braços foram estendidos na trave horizontal, chamada patíbulum. Apesar de muitas imagens mostrarem os pregos nas palmas, os romanos provavelmente colocavam na região do punho, para não rasgar a mão com o peso do corpo. Nessa região passa o nervo mediano, que atravessá-lo causava uma dor lancinante. A palavra excruciante, que vem do latim ex cruce, que significa a partir da cruz, nasceu justamente para descrever esse sofrimento extremo. Depois, seus pés também foram pregados. Ao ser erguido na cruz, os braços eram puxados e os ombros deslocados. E o Salmo 22 previu séculos antes esse momento. Cada respiração se tornava um esforço imenso. Para inspirar, era preciso erguer o corpo raspando as costas dilaceradas contra a madeira áspera, ou seja, cada respiração e expiração era um esforço inimaginável. Normalmente, a crucificação levava a uma morte lenta por asfixia. No entanto, no caso de Jesus, o Dr. Metherell concluiu que a causa imediata da morte foi provavelmente uma parada cardíaca, resultado direto do choque hipovolêmico provocado pela perda extrema de sangue. Esse quadro leva ao acúmulo de líquidos ao redor do coração e dos pulmões, chamados hoje de derrame pericárdico e derrame pleural. Quando o soldado atravessou o lado de Jesus com a lança, provavelmente perfurou o pulmão e atingiu o coração. O Evangelho de João registra esse momento em João 19, versículo 34. O que João descreveu é exatamente o que a medicina moderna prevê diante dessa condição. Um detalhe que chama a atenção é que os romanos costumavam quebrar as pernas dos crucificados. Como em alguns casos, a morte podia demorar, e com as pernas quebradas não era mais possível erguer o corpo para respirar, e a morte acontecia rapidamente. No entanto, no caso de Jesus, isso não foi necessário. O soldado já havia constatado a sua morte após a lança, e com isso cumpriu-se mais uma profecia messiânica. Os soldados romanos não eram formados em medicina, mas sabiam muito bem reconhecer a morte, e se alguém escapasse da crucificação, eles próprios seriam executados. Por isso, eles tinham todo o incentivo para certificar da morte do condenado. Em 1986, um artigo publicado e revisado por pares no Journal of the American Medical Association concluiu: diante das evidências históricas e médicas, Jesus estava morto quando retirado da cruz. Agora podemos fazer uma reflexão. Jesus não resistiu à prisão, não se defendeu em seu julgamento e foi submetido à morte mais humilhante e dolorosa possível. Mas por que ele, como Filho de Deus, se permitiu passar por tudo isso? A resposta pode ser dita em uma única palavra: amor. Amor por mim, por você, por todos nós. Na cruz, ele tomou sobre si a nossa rebelião contra Deus, pagou a pena que era a nossa, e mesmo em meio à rejeição, ele nunca desistiu da sua criação. Jesus veio a este mundo exatamente com esse propósito: morrer, para que nós pudéssemos viver. Por mais que enfrentamos sofrimentos todos os dias, Deus nunca se distanciou deles. Pelo contrário, carregou o maior sofrimento de todos por nós.
E o que ele nos pede em troca é apenas nos arrepender e confiar nele, porque com a sua ressurreição ele venceu a morte, para nos oferecer a vida eterna ao seu lado. Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdo sobre cristianismo, Bíblia e ciência, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar com seus amigos e com a família. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir e eu te vejo no próximo vídeo.